Então, Efésios capítulo 5, nós vamos continuar o nosso estudo então, Efésios capítulo 5, está quase acabando, hein? Até aqui nos ajudou o Senhor, tem nos ajudado o nosso Senhor, amém? Ele tem sido fiel, graças a Deus. Efésios capítulo 5, vamos ler a partir do verso 15, tá bom? Efésios 5, a partir do verso 15, diz o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitei-vos uns aos outros, por temor a Cristo. Amém? Amém. Amém, Pai. Fala conosco mais uma vez, através da Tua palavra, Senhor Deus, que possamos realmente não só ouvir, entender, mas colocarmos em prática isso tudo que temos estudado juntos, ó Pai. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem dado graça, tem dado ânimo, Senhor Deus, para continuarmos na labuta que é a nossa vida diária com o Senhor, Pai. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos encha todos os dias do Teu Espírito, Senhor Deus. É no Teu nome, no santo nome do nosso Salvador, é que oramos. Amém. 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 Irmãos, vimos então, a semana passada, nessa primeira parte do capítulo 5 de Efésios, que Paulo chama a atenção dos crentes para que nós, como crentes no Senhor Jesus, sejamos imitadores de Deus, certo? E vale salientar mais uma vez que Paulo não está dizendo, quando ele nos chama para ser imitadores de Deus, ele não está dizendo para sermos imitadores de Deus em sua majestade e poder, mas na santidade e na nossa conduta santa e irrepreensível. Agora, nessa segunda parte, Paulo chama atenção para que os crentes sejam imitadores de Deus, mas que também sejam cheios do Espírito Santo, para que sejam sábios, para que possam gastar o seu tempo em coisas que realmente valem a pena, para que tenhamos cuidado para que nossas atitudes não sejam pedra de tropeço para com os outros, nem para os crentes menos maduros, vamos dizer assim, e nem para quem não é crente. Nós não devemos ser pedra de tropeço para ninguém, amém? Então, nos versos 15 a 17, Paulo diz que nós temos que ter cuidado com a maneira de viver, não como insensatos, ou ainda em outras traduções, como nécios, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Que não sejamos insensatos, mas que procuremos entender qual é a vontade do Senhor. Nessa pequena porção do texto aqui, Paulo baseia o seu pensamento em duas coisas muito importantes. Primeira delas, os cristãos devem ser pessoas sábias. Nós devemos ser pessoas sábias. Segundo, a sabedoria que nós adquirimos no nosso caminhar com Cristo deve ser demonstrada na prática. Ou seja, aquilo que nós aprendemos, nós devemos praticar. Nós devemos ser sábios no nosso pensar, no nosso entendimento, mas também devemos ser sábios na nossa maneira de andar, nossa maneira de agir para com os outros. Então, vamos lembrar também que o tipo de sabedoria que Paulo está falando aqui não tem nada a ver com o grau de inteligência intelectual e nem com a nossa escolaridade. Paulo está dizendo que nós devemos ser sábios em Cristo, ser sábios e no Espírito Santo de Deus. Ok? Então, como é então o nosso caminhar diário? Como tem sido o nosso caminhar diário? Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: crentes, Efésios, clifuocanos, não basta ser crente só no domingo, nós precisamos ser crente de segunda a sábado também, né? Porque parece muitas vezes que nós somos só crente no domingo, quando nós estamos nos arrumando, penteando o cabelo, fazendo a barba, passando perfume, para vir para a igreja.
Glória a Deus por isso. Mas e de segunda a sábado? Como tem sido o nosso caminhar? E é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje, tá bom? Porque essa coisa do caminhar, ela está intrínseca, ela está ligada à nossa maneira de viver. E se nós dizemos que nós somos crentes no Senhor Jesus, então o nosso caminhar deve condizer com aquilo que nós dizemos. Senão, existe aí uma confusão. Eu vou arrumar uma confusão com esse ventilador já. Espera aí, deixa eu ver se agora vai pegar, espera. Não, agora foi. Ok? Então, nós devemos pensar acerca do caminhar. Primeiro, ele diz que nós temos que ser cuidadosos, né? Nós já vimos no capítulo 2, nós estudamos juntos já, no capítulo 2, os versos 1 a 3, Paulo diz que o nosso comportamento não deve ser conforme o mundo, nem deve ser conforme a carne, e nem deve ser conforme o diabo. O capítulo 4, verso 14, Paulo diz que o nosso comportamento, o nosso caminhar, não deve ser como o dos pagãos, mas, na verdade, de acordo com a vocação que recebemos, em amor, devemos andar como filhos da luz. Então, esse assunto, um tanto já desgastado nos púlpitos, pelo menos nos púlpitos sérios, dos pregadores sérios, dos pastores sérios, esse assunto já está um tanto quanto desgastado. Por quê? Porque, apesar de vivermos nesse mundo, não pertencemos a este mundo, amém? Vivemos aqui, somos chamados para estarmos aqui nesse momento, vivemos aqui, mas a Bíblia diz que nós não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos ao Senhor. Mas nós estamos aqui para fazer a diferença no mundo. Devemos ser sal da terra e luz, onde? Exatamente. O que a luz faz? A luz dá direção, a luz purifica, a luz ilumina. Como é que nós, como crentes, conseguimos fazer isso? Conhecendo a palavra. Quando conhecemos a palavra, pregamos a palavra que dá direção, que ilumina e que dá direcionamento. Amém? E a nossa intenção é dar luz, direcionamento para quem? Para levar essas pessoas a aquele que é a fonte da nossa luz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a intenção. Então, para isso estamos aqui. É para isso que nós vivemos nesse mundo. Veja, se fosse só para ser salvo e mais nada, então Cristo ia fazer, sei lá, igual Deus fez com Enoque, olha, não quero mais você aqui, pronto. Então vamos ser salvos e vamos embora, vamos morar com o Pai. Vamos ser arrebatados, porque não tem mais nada para fazer aqui. Mas não foi isso que Cristo fez. Ele disse, olha, vocês são salvos, agora vocês vão e façam discípulos. Sejam imitadores de Deus, vão e façam discípulos. Então nós temos a bênção da salvação e nós temos o compromisso de pregar. Nós temos a bênção da salvação e temos o compromisso de viver segundo essa salvação que nós recebemos. Nós não queremos só obter o bônus, mas não querer o ônus. Nós precisamos ter a responsabilidade. Nós temos os benefícios de sermos salvos, mas temos responsabilidades como salvos. Nós precisamos, essas duas coisas precisam estar ligadas. Como eu tenho dito desde o começo, é teologia e prática, ligados, andando juntos, sempre. Entender o que Deus fez, entender o que Cristo fez na cruz, e agora colocar isso em prática como? No nosso caminhar diário. É isso que temos que fazer. Então esse assunto está um tanto desgastado já, né? Mas vamos continuar falando dele, até que nós aprendamos. Né? Nosso andar, então, deve ser sensato. Existe aqui um contraste entre o insensato, ou nécio, e o andar sábio. Nécio, né, a tradução revista atualizada diz que não usa a palavra insensato, mas usa a palavra nécio. Nécio é característica de quem não possui conhecimento, capacidade, sentido ou coerência. Ou seja, é a incapacidade de pensar, né? É a incapacidade de compreensão. Então ele é chamado de nécio. Então nosso andar deve ser sensato e não como nécio. O crente cheio do Espírito Santo, nós vamos chegar lá porque o Paulo fala isso, sede, pois, cheios do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo anda sabiamente. Já o nécio, ele é irresponsável, desajuizado e vive sem limites, sem pensar nas consequências dos seus atos. Assim como Paulo mencionou também no capítulo 4. Na verdade,
Os nécios vivem na vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos da vontade de entendimento e longe de Deus. Então, se nós dizemos que nós somos crentes, nós não podemos ser nécios, porque os nécios vivem longe de Deus e na vaidade dos seus pensamentos. E aí Paulo segue: então não sejam nécios, sejam sensatos, aproveitando ou remindo o nosso tempo. Remir significa resgatar, aproveitar as oportunidades. Assim como Jeremias declarou em Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Irmãos, assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na nossa vida, também se renovam as oportunidades. A cada manhã, Deus nos dá uma nova oportunidade de vivermos com sabedoria e de aproveitarmos o nosso tempo. Tem alguém aí que tem 35 horas por dia? Não tem. Todos nós temos 24 horas, todos nós temos 60 minutos numa hora, não é isso? Todos nós temos. A questão é, como é que nós temos usado esse tempo, ou essas misericórdias, que Deus tem nos dado? Como é que nós temos feito isso? Assim como as misericórdias se renovam, as oportunidades também se renovam. A cada manhã, quando você abre o olho, é uma nova oportunidade que você tem. É uma nova oportunidade que eu tenho. A cada manhã, quando você está na frente do espelho, escovando seus dentes e preparando, pensando no seu dia, nós precisamos tomar decisões sábias sobre o que fazer do nosso dia, o que falar, o que dizer, o que demonstrar. E nós precisamos começar a pensar sobre essas coisas. Em outras palavras, remir o nosso tempo é resgatar o nosso tempo das coisas que não têm valor algum. E Paulo continua, por quê? Porque os dias são maus. Porque os dias são maus. E nós estamos, parece que, nos conformando com a maldade dos dias. Né? Muitas vezes nós estamos conformados com a maldade. Haja visto quando você vê um assassinato, quando você vê alguém roubando, isso já não te choca mais, já não choca mais. Ah, isso é normal. Isso acontece todo dia. E não deveria ser assim. Por quê? Porque parece que a nossa mente, o nosso entendimento está sendo cauterizado. Porque já que acontece, ou então aquela coisa, todo mundo faz, vamos fazer também, né? Não. Nós somos chamados, na verdade, para sermos sábios, para sermos sensatos, para remir o nosso tempo. E em épocas de rede social, eu te convido a ter uma função no seu telefone que diz para você quanto tempo por dia você passa na tela do seu telefone, e ele ali vai estar te dizendo se foi lendo a Bíblia, se foi no aplicativo da Bíblia, se foi no WhatsApp, se foi no Facebook, se foi Eu convido você a olhar nessa tela, e ela vai te falar quanto tempo por dia você tem aproveitado do seu tempo. Ok? Por quê? Porque hoje nós vivemos num mundo tecnológico, né? E nós estamos o tempo todo com o telefone. Estamos o tempo todo com o telefone está no bolso, o telefone vibra, você pega, você abre, o telefone está aqui, você pega, você abre, o telefone está ali, você está almoçando, o telefone está do lado, o telefone pisca, você abre, você quer saber, você está esperando uma mensagem, você está esperando uma ligação, ou alguém te mandou, É assim, não é isso? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que vigiar a respeito disso também. Então, nós temos que aproveitar, remir o nosso tempo, e não somente isso, mas também no que nós temos feito, como nós temos aproveitado o dia que o Senhor nos dá. O que eu tenho feito de bom? O que eu tenho feito de proveitoso nesse dia? Claro, todos nós temos compromisso, todos nós temos obrigações, né? Não é isso? Ainda mais vivendo nessa terra, tem que pagar aluguel, que é caro pra caramba. Tem que comer, tem que vestir, tem que cuidar dos meninos vai para a escola, tem tudo isso para fazer, não é isso? Tem tudo isso para fazer, nós temos obrigações, então a gente levanta cedo. Primeira obrigação, qual é a primeira obrigação que você tem? Deveria ser, mas não é. Qual é a primeira obrigação que você tem? Primeira obrigação, acordou.
Levantou. Qual a primeira obrigação? Não sei, se vira. É você que tem que decidir qual é a primeira obrigação. Vocês estão querendo responder a pergunta, mas não é para mim que vocês têm que responder, é para vocês mesmos. Eu sei da minha obrigação, você que sabe da sua. Não é? Então nós temos que ver isso. Qual que é a minha primeira obrigação? E depois disso, o que eu vou fazer? Vale a pena você começar a planejar o seu dia aqui, ó. E se precisar, usa um aplicativo para lembrar o que você tem que fazer, para você tornar o seu tempo mais precioso, para você remir o seu tempo, para você não gastar tempo em coisas que não valem a pena. E Paulo continua, depois de nécios e sensatos, ele fala, não sejam insensatos. Viver na insensatez é desconsiderar a palavra de Deus. Se nós dizemos que nós consideramos a palavra de Deus, que nós tomamos isso como manual de fé e prática, não tem como nós sermos insensatos. Concordam comigo? Porque a palavra de Deus é insensata? A palavra de Deus dá conselhos de burrice? Não, a palavra de Deus dá conselhos de sabedoria. Não é? A palavra de Deus dá conselhos para a vida. A palavra de Deus, ela, para nós, crentes, ela é manual não de fé somente, mas de prática. Ok? Então, se nós andamos de maneira insensata, nós estamos desconsiderando o que diz a palavra de Deus. Nós estamos indo na contramão do que diz a palavra de Deus. Na verdade, quem vive assim, e agora, eu vou dizer, quem vive assim, quem diz que é crente e vive assim, na verdade, essa pessoa, ela pode ser até convencida de que é salva, mas ela não é convertida. Ela nunca foi regenerada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não faz morada nela. Não tem como. Porque uma coisa não condiz com a outra. Então hoje, domingo eu sou crente, segunda-feira não sou, terça talvez, quarta quem sabe. Não tem como viver assim. Ou eu sou crente hoje, amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo que vem de novo, ou então eu não sou. Então nós precisamos ter coerência. Sermos insensatos é, de novo, desconsiderar a palavra de Deus. Quem vive assim, irmãos, com insensatez ou na insensatez, só está provando que nunca foi regenerado de verdade e que não é guiado pelo Espírito Santo. E aqui não é um julgamento do pastor, é a palavra de Deus que diz. E outra coisa, e eu não estou apontando e falando com ninguém. Se vire. Verso 17, de novo. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu entendo? Como é que eu compreendo a vontade do Senhor? Romanos 12:2 nos dá uma pista boa disso. Romanos 12:2 disse: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos nos dá uma pista disso. Como é que nós entendemos, como é que nós procuramos compreender qual é a vontade do Senhor? Renovação de mente. Não mais como insensatos, mas como sensatos. Não mais como nécios, mas como sábios. Não mais gastando nosso tempo com bobeira, mas estudando a palavra de Deus e orando. Mudando o nosso estilo de vida, transformação de mente, transformação de postura, mudança de comportamento, conversão. O próprio Senhor Jesus orou. Lucas 22:42. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Irmão, nada pode ser mais importante para nós do que saber, conseguir discernir a vontade de Deus para as nossas vidas. Nada. Algumas das suas vontades, as vontades de Deus para as nossas vidas, inclusive nós temos isso estudado. Nós vimos semana passada, uma das vontades de Deus para as nossas vidas é que sejamos imitadores dele. E hoje nós estamos vendo que a outra vontade, uma das outras vontades dele, é que sejamos cheios do Espírito.
precisamos aprender a estudar a Bíblia. Mas aí tem algumas coisas que nos confundem, não é mesmo? Ai, como é que eu vou entender a vontade de Deus? E aí a gente usa a Bíblia que nem se fosse o livro do, como é que é o nome do homem lá? Do João Bidu. Horóscopo. Horóscopo. Só velho conhece o João Bidu. Conhece não? Você é novinha? A Nete conhece o João Bidu. A cara dela. Ela já riu lá, a Nete conhece. Marcos já ouviu falar. Não, Marcos já ouviu falar. Aí é assim, ó. Deixa eu ver o que tem de bom pro meu dia hoje. Não gostei desse aqui não, vou pegar outro. É assim. É assim. Fecha o olho e aponta. Exatamente. Isso aí. Então, gente, nós não podemos viver assim. Não devemos viver assim. Verso 18. Verso 18 diz: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Com certeza, esse versículo, com certeza, é um dos textos mais mal interpretados das cartas paulinas. Quem dirá da Bíblia? Muito mal interpretado. Uns dizem, estão vendo? Paulo diz que não se deve beber, não põe uma gota na boca, seu pecador, você vai para o inferno. Outros dizem, estão vendo? Paulo falou até para Timóteo beber um vinhozinho que é bom para o estômago. Timóteo, 1 Timóteo 5:23. Uns falam que pode, e pode fazer do jeito que quiser. E outros falam que não pode, senão vai para o inferno. Afinal de contas, pode ou não pode? Pode beber vinho ou não pode? Pode. A Bíblia está falando, não bebeis? Não. A Bíblia está falando, não vos embriagueis. É diferente. Então, para embriagar, você tem que beber. Não é? Mas tem que beber bastante para embriagar. Pelo menos tem uns que tem. Tem uns que não, né? Tem uns que bebem um gole e já fica com a língua, parecia que o marimbondo picou. Né? Não, mas não é assim. Não é assim. Paulo não diz, não beba. Paulo diz, não vos embriagueis. Né? O próprio Senhor Jesus... Aí alguns dizem, não, mas lá na festa, o Senhor Jesus transformou a água em vinho, que era o fruto da videira, era só o suco, não era vinho mesmo. Já viu festa de casamento desse pessoal antigo aí, dessa época, só com suquinho de uva? Já viu? Não viu. E não vai ver. E outra, vinho também tem o seu teor medicinal, ok? Mas não é isso que nós vamos dizer aqui. Então, a Bíblia proíbe beber? Não proíbe beber. A Bíblia proíbe de se embriagar. Não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. Paulo aqui está fazendo uma comparação. Ao invés de se encherem de vinho, irmãos, ao invés de se encherem de vinho, se encham do Espírito. Porque o vinho vai nos levar a pecar, enquanto que o Espírito nos leva mais para perto de Deus. Então, nós não devemos deixar que o vinho nos domine, mas, em contrapartida, devemos permitir, sim, que o Espírito nos domine. Porque nós temos o Espírito Santo em nós, amém? O problema é que nós deixamos ele lá quietinho, adormecido, nós não permitimos que ele nos domine. Nós não permitimos que ele nos domine. Então, é perfeitamente possível, ouçam, é perfeitamente possível a pessoa ter nascido de novo, ser batizado com o Espírito, habitado e selado pelo Espírito, e ainda assim não ser cheio do Espírito, porque não busca. Quer ver? Vou dar um exemplo. Quem é atleta aí? O Alex é um atleta. O Alex tem se tornado um atleta. Não é mais de final de semana, está treinando todo dia, já tem uns 2 anos pelo menos, não tem? Todo dia. Então, é assim, Alex. Quando a gente começa a treinar, a gente tem 2 pulmões, não tem? Porque pelo menos uma pessoa normal tem 2. Né? E a gente começa, nós temos ar, e vamos tirar assim o ar, vamos comparar o ar com o Espírito Santo de Deus. Tá? Então o Alex começou a treinar, então nós dizemos que nós somos então convertidos, então nós passamos a ter o Espírito Santo, somos selados nele, e ele passa a habitar em nós. Então, nós temos o ar, e o Alex começa a treinar. Você acha que hoje, depois de 2 anos, o Alex treinando todos os dias, você acha que o sistema respiratório dele, a resistência dele, a força dele melhorou ou piorou de 2 anos atrás?
Simples assim. O Espírito Santo é a mesma coisa. Eu posso começar a treinar hoje com o Alex, que tem 2 anos que está treinando. Eu tenho ar? Tenho. O Alex tem ar? Tem. Mas quem é melhor nesse sentido? Mesma coisa. Eu tenho o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Eu busco a palavra, eu oro, eu passo tempo em oração, eu passo tempo estudando, e você só passa tempo na internet. Adivinha quem está cheio do Espírito Santo e quem não está? Não conta, não fala. Adivinha. É assim. É simples assim. Eu estou trazendo nessa linguagem mais fácil para a gente poder entender, porque existe também, gente, um certo, como é que eu vou dizer? Um certo erro teológico também nessa área de ser cheio do Espírito Santo. Então nós vamos chegar lá, tá? Então, peraí. Então, essa busca em enchimento do Espírito é uma busca diária pelo crescimento espiritual e pela sabedoria de Deus. Quanto mais buscamos, mais cheios estaremos, concordam? Quanto menos buscamos, mais o que estaremos? Mais vazios, simples assim. Amém. Simples assim. Ok? Eu vou voltar o que eu disse semana passada, a dizer sobre a pessoa que é tomada pelo vinho. A pessoa que é tomada pelo vinho, ela perde o controle de si mesma. Eu estou falando do vinho aqui, mas é de qualquer bebida alcoólica, claro. Ok? Então, a pessoa que é tomada pelo álcool, ela perde o controle de si mesma. A pessoa que é controlada pelo Espírito produz fruto do Espírito. A pessoa que é controlada pelo álcool produz fruto do álcool, ou seja, da carne. Só vai fazer bobeira. A pessoa que é controlada pelo Espírito dá fruto do Espírito. A vida que é dominada pelo álcool é geralmente fruto da solidão, ou da frustração, ou de uma busca incessante de alegria. Essas 3 coisas. Ou essa pessoa é solitária e ela acha um companheiro no álcool, ou essa pessoa é frustrada, então ela acha uma maneira de se satisfazer no álcool, ou essa pessoa acha que se ela beber, ela vai ficar feliz. Essas 3 coisas. Pode, pergunta, faz uma pesquisa. Pode fazer. Vai ser uma dessas 3 coisas. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Ok? Então, é como o exemplo que eu dei a semana passada. A pessoa que ela é dominada pelo álcool, ela parece que quando bebe o álcool, ela toma uma substância que é feita do sangue de 4 animais. Lembra que eu disse? O sangue do pavão, o sangue do leão, o sangue do macaco e o sangue do porco. Por que o sangue do pavão? O sangue do pavão, quando você começa a beber, alguns de vocês talvez nunca beberam, eu já bebi. E muitos de vocês também já beberam. Como é que você começa a beber? Feliz da vida. Estufa o peito e acha que está abafando, igual o pavão, igualzinho o pavão. Se mostra para todo mundo, quer se mostrar para todo mundo, é assim que começa. Depois vem a fase do leão. Depois da fase do pavão vem a fase do leão. O leão começa a ficar bravo, quer brigar, quer bater em todo mundo, quer morder, quer fazer tudo. Essa é a fase do leão. Depois vem a fase do macaco, porque o pavão e o leão já não faz mais sentido, aí vem a fase do macaco. Aí as piadinhas sem graça, aí é querer fazer festa com todo mundo, é querer dar risadinha, sabe esse tipo de coisa? Depois dessa fase, vem a fase do porco. Ou seja, você volta ao normal, você volta para a lama. E aí o processo começa tudo de novo. Tudo de novo. E quando você se vê, você está na lama, saiu da lama. 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 E aí continua. Isso aí continua. E nunca para. Nunca para. Mas a pessoa que é cheia do Espírito Santo, apesar de às vezes não ter ninguém ao seu lado, nunca se sente sozinha. Nós podemos não ter ninguém ao nosso lado. Nós podemos não ter aquela pessoa que nós queremos ao nosso lado, mas a pessoa que é cheia do Espírito Santo nunca está sozinha, porque o nosso Deus não nos desampara. Nós nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. O grande problema, quando nós partimos para esse lado, de
álcool, de nos embriagarmos, de tentar achar felicidade nessas coisas, é que esse tipo de atitude é danoso para todo mundo. Ele é danoso para mim que faço, né? Ele é danoso para mim que faço, porque eu perco o controle das minhas ações. Ele é danoso também para aquele que está vendo eu fazer e que tem uma consciência fraca, ou é aquele crente que acabou de se converter e ele vai se escandalizar com isso que eu estou fazendo. Ele é danoso para aqueles que estão ao nosso redor. Por quê? Porque isso acaba com o nosso testemunho. E pior, não envergonha só o meu nome, o seu nome, envergonha o nome de Cristo. Então, não vale a pena. Não vale a pena. Então, ao invés de nos embriagarmos de vinho, Paulo diz: sedes cheios do Espírito. Façam uso melhor do seu tempo. Façam uso melhor da sua inteligência. Façam isso. E aí, nós temos os versos 19 a 21, que diz assim: falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Paulo, então, ao declarar que devemos ser cheios do Espírito Santo, nesses últimos versículos, ele enfatiza sobre os benefícios de sermos cheios do Espírito Santo. Paulo primeiro tem a fase negativa de, olha, não faça isso, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro, mas agora ele vai falar dos benefícios de sermos cheios do Espírito. Primeiro deles, comunhão. Quando somos cheios do Espírito, vivemos em comunhão, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso implica, ou isso significa, exatamente o que estamos fazendo aqui hoje, culto público ao Senhor. Exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje. O crente cheio do Espírito Santo, ele tem prazer e quer estar entre os irmãos. O crente cheio do Espírito Santo, ele quer fazer parte da comunhão dos santos, ele quer fazer parte de uma igreja, ele quer fazer parte de um povo que adora ao mesmo Deus, de um povo que louva, que canta hinos e louvores ao único Deus. Amém? O crente que não tem o Espírito Santo, que não está cheio dele, não vou dizer que não tem, vou dizer que não está cheio dele. O crente que não está cheio do Espírito Santo, ele começa a dizer que eu não preciso de igreja para ser crente. Ele diz assim, eu não preciso ir na igreja para ser crente. É verdade, e não é mentira. O problema é que o motivo, a motivação que o leva a dizer isso é talvez uma frustração, é talvez estar machucado por alguém, ou é mesmo só falta de comprometimento, não quer compromisso com ninguém, não quer compromisso com a igreja, com ninguém perguntando por que ele não vem, por que ele não vai, então ele diz assim, ó, não precisa ir na igreja. Exatamente, não quero dar satisfação da minha vida para ninguém. Isso gera comunhão? Impossível, não tem como. Que leva à segunda coisa que Paulo diz dos benefícios. Primeiro, a comunhão. Segunda, a adoração, cantando e louvando ao Senhor. O homem e a mulher, as pessoas cheias do Espírito não só cantam, mas adoram o Senhor com alegria. Uma coisa é mexer a boca, outra coisa é adorar o Senhor. Eu posso muito bem adorar o Senhor sem falar uma palavra. Você pode muito bem adorar o Senhor sem falar uma palavra, como também você pode cantar ao Senhor sem estar adorando a Ele. Adoração. Se eu não me engano, eu acho que foi ele que disse, não foi que ele estava em busca de quem mesmo? Verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Espírito e verdade. Outra coisa, gratidão, dando graças ao Pai em nome de Jesus. O crente que é cheio do Espírito Santo está cheio de gratidão e não de murmuração. Infelizmente, o que nós vemos hoje é mais murmuração, mais reclamação do que qualquer outra coisa.
Tá bom, mas poderia estar melhor. Tá uma benção, mas poderia estar 2 bênçãos. Né? Murmuração. E por fim, e nós vamos entrar no assunto um pouquinho hoje, mas vamos discorrer um pouco mais na semana que vem. Na semana que vem não. Só daqui 2 semanas, na verdade. 3 semanas, porque nós vamos ficar 2 semanas tendo culto só de manhã. Nós vamos começar hoje, então você vai ter 3 semanas. Essa semana, semana que vem, e a outra. Muito bem, pastor Kleber. Dá para reler a carta toda, dá para pensar, dá para ruminar, né? Dá para estudar e dá para pensar sobre submissão. Paulo diz, submissão, sujeitai-vos uns aos outros. Muitas vezes, essa ideia de ser cheio do Espírito Santo que as pessoas têm falado hoje, leva muitas vezes a pessoa a ser uma pessoa extremamente arrogante, extremamente nariz empinado, extremamente prepotente e muitas vezes até agressiva. Por quê? Porque eu sou bom e você não é. Porque eu sou cheio e você não é. Porque eu sou e você não é. Porque eu faço e você não faz. Porque eu isso e você não. Então, esse é o entendimento, muitas vezes, que as pessoas têm tido de ser cheios do Espírito Santo. Não é? Porque tem um dom especial, então eu sou melhor que você. Porque eu tenho um dom em particular, então eu sou melhor que você. Então, portanto, eu sou cheio do Espírito Santo e você não é. É isso que a palavra de Deus nos ensina? De maneira nenhuma. Não é, não. Pelo contrário, nós já falamos sobre dons. Nós dizemos que Deus dá a quem Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. Certo? Então, quem sou eu, quem é você, para sermos arrogantes a esse respeito? E geralmente, 99% das vezes, a pessoa que bate no peito e diz que é cheia do Espírito Santo, não é nem um pouco submissa. Pelo contrário, o primeiro sinal dela vai ser insubmissão. Vai ser insubmissão. E nós vemos que uma das características principais do discípulo de Cristo, ele é ser humilde. Humilde. Quando nós nos submetemos a Cristo verdadeiramente, nós não temos dificuldade nenhuma em nos submetermos uns aos outros. Nenhuma. Isso, eu vou resumir isso tudo que eu disse agora, eu vou resumir em apenas uma frase. Eu não sou o dono da verdade. Nós não somos os donos da verdade. Paulo aqui está tratando sobre relacionamentos. A igreja precisa estar um submisso ao outro. E nós vamos explicar mais depois sobre o que é essa verdadeira submissão, tá bom? Mas, para hoje, eu quero dizer que o maior desafio diante do texto aqui que nós estudamos hoje é de uma vez por todas deixar aquela conduta que é incompatível com a vida do crente. Se nós temos levado uma vida ou estamos fazendo coisas que são incompatíveis com a fé que nós professamos, nós devemos abandoná-la. Nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados, devemos perdão por essa falha e devemos abandoná-la. Peça perdão e abandone. Se arrependa e não faça mais. Devemos abandonar. Sermos cheios do Espírito Santo não nos torna mais espirituais, poderosos ou melhores que os outros. Mas o crente cheio do Espírito Santo não se deixa levar pelos prazeres momentâneos da carne. A nossa satisfação, gente, deve e tem que estar no Senhor. Ele é quem nos satisfaz. Porque Ele não vai nos abandonar. Ele não vai nos frustrar. Ele não vai nos enganar. Ele não vai pisar no meu calo. Porque Ele é perfeito. Ele é perfeito. Então o crente cheio do Espírito Santo é submisso ao Senhor. E o crente cheio do Espírito Santo consegue ser submisso ao outro, submisso aos outros, mesmo que não concorde. Eu posso não concordar com o que você está dizendo, mas eu posso ser submisso ao que você está dizendo, eu posso ouvir o que você está dizendo. Veja, a submissão ela não tem que ser cega. A submissão, por exemplo, então pastor, eu tenho que ser submisso ao pastor.
Sim. A liderança da igreja? Sim. Desde que eles estejam firmados de acordo com a Bíblia. Se eles não estiverem, você tem que ser submisso a ele? Claro que não. Claro que não, isso é autoridade tirana. Do mesmo jeito que nós vamos falar sobre esposa, esposos, filhos, patrões, nós vamos continuar esse assunto depois. Então, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado sobre isso também. Tem muita gente por aí que bate no peito e diz que é autoridade espiritual na sua vida. E não vive a vida da Bíblia. Alguma coisa está errada. Alguma coisa não está batendo. Tem muita gente que diz por aí que ele é o sacerdote, é o ungido de Deus. Mas vive que nem se fosse um cachorro sarnento. Diz que é ovelha ungida, mas vive que nem um cachorro sarnento. Como é que pode? Não dá. Essas coisas são incompatíveis. O crente cheio do Espírito Santo conhece a palavra de Deus. Portanto, busca compreender a vontade de Deus. O crente cheio do Espírito Santo tem relacionamento harmonioso com Deus. E a consequência disso é relacionamento harmonioso com Ele mesmo e também com os outros. Isso tudo são consequências. E para terminar, eu quero encorajá-los lendo 1 João 1, os versos 6 e 7. Primeira carta de João, capítulo 1, versos 6 e 7. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificará de todo o pecado. Então que possamos lembrar dessas coisas. Se dizemos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, somos mentirosos. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, então temos comunhão com Ele e comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém? Que possamos pensar nessas coisas, que possamos remir melhor o nosso tempo, gastar melhor o nosso tempo, sermos sensatos, não como nécios, que vivem na ignorância e longe de Deus, mas que possamos viver como crentes no Senhor Jesus, que conhece a sua palavra, ou que buscam o conhecimento da sua palavra todos os dias. Que possamos todos os dias pedir: Senhor, me encha do teu Espírito, me encha do seu Espírito. E temos que saber orar também. Não é para orar: Senhor, derrama sobre mim o seu Espírito. Não, porque se você é salvo, o Espírito já vive em você. Vamos aprender a orar. Se eu sou salvo, a Bíblia diz, nós já vimos em Efésios 1, capítulo 1, verso 13. Se eu sou salvo, se eu ouvir o Evangelho da salvação, eu já sou selado. O Espírito Santo habita em mim. Então eu não tenho que pedir para Ele vir sobre mim, eu tenho que pedir para Ele me encher. Vamos aprender a orar. Nós precisamos aprender a orar: Senhor, me enche todos os dias. Assim como eu preciso encher o meu pulmão de ar. Isso, que alguém respirou igual eu, hein? Escutei. Assim como eu preciso disso, assim como você precisa do ar, assim como você precisa do ar, nós precisamos viver assim: Senhor, eu preciso do Teu Espírito, eu preciso do Teu Espírito, eu preciso do Teu Espírito, eu preciso que o Teu Espírito me domine, e não que eu domine o Seu Espírito. Nós precisamos ser dominados pelo Espírito, porque ao sermos dominados pelo Espírito, vamos dar frutos do Espírito. Se sermos dominados pela nossa carne, vamos dar fruto do quê? Da carne. Então, que nós possamos pensar a respeito disso. Amém? Vamos orar? Vamos levantar e vamos orar? Mais uma vez. Amém, Senhor Jesus. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo habita na Tua igreja, Senhor Deus. Senhor, nós cremos, nós confiamos nisso. Senhor, nós te pedimos, ajude-nos a viver dessa maneira. Pai Santo, que em nome de Jesus, as nossas vidas possam glorificar o Senhor, não só com os lábios, mas também com as nossas ações. Que a nossa vida glorifique ao Senhor em tudo que fizermos.
na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios. Que o Senhor esteja à frente, que o Senhor esteja nos guiando, que o Senhor esteja nos fortalecendo e nos enchendo a cada dia, eu te peço, Senhor Deus. Senhor, nós necessitamos de Ti, como Jeremias escreveu, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, e é por isso que não somos consumidos. Assim também, as oportunidades de sermos mais santos, de sermos mais parecidos contigo, se renovam a cada dia nas nossas vidas. Senhor, nos ajude a combater esses dias maus, nos ajude a combater os pensamentos ruins, os pensamentos maus, e nos ajude a glorificarmos o Teu nome, através não só da palavra, mas através da conduta. Pai, que o Senhor capacite a Tua igreja, eu te peço. Capacite a mim, Senhor Deus, todos os dias eu te peço. No nome do Senhor Jesus. Amém.